Bom dia, gente! Hoje vamos ver um importante conceito de espaços vetoriais, o conceito de dimensão de espaços vetoriais. Esse conceito está diretamente ligado ao conceito de base. Na última aula, nós vimos o quê? A base de um espaço vetorial. A base é o menor conjunto ou conjunto com o menor número de vetores que gera um espaço vetorial. Agora, nós vamos ver, então, que todo espaço vetorial tem uma única dimensão, que é o número de vetores da sua base. Você já vê um espaço vetorial. Se V possui uma base com N vetores, então V tem dimensão N e a gente escreve da seguinte forma: dimensão de V igual a N. Se V não possui base, que é o caso do subespaço nulo, disse que dimensão de V é igual a zero. Se V tem uma base com infinitos vetores, então a dimensão de V é infinita. Dimensão de V igual a infinito. Lembrem-se que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina de álgebra somente com espaços vetoriais finitamente gerados. Então, nós não vamos trabalhar com esse último caso, quando dimensão de V é igual a infinito. Alguns exemplos, então, para deixar mais claro, né, esse conceito de dimensão. Se a gente considerar o espaço vetorial R2, ele tem dimensão 2, pois toda a base do R2 possui 2 vetores. Dimensão de Rn é n. Dimensão das matrizes de 2 linhas por 2 colunas. Eu tenho 4 elementos dentro dessas matrizes. Então, eu preciso de 4 matrizes para ter uma base. Dimensão de matrizes M por N, M linhas por N colunas. Fazemos a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, né? Temos, então, o número de elementos da matriz e, consequentemente, o número de matrizes que eu preciso ter para ter uma base dessa matriz M por N. E sempre lembrando que dimensão de Pn é n mais 1. Por quê? Porque começamos a contar a partir do termo x na zero, quando trabalhamos com polinômio. Por exemplo, P2, x na zero igual a 1, x e x quadrado. Então, uma base de P2 seria formada por 1, x e x quadrado, logo, 3 polinômios. E, por fim, a dimensão do espaço nulo, que é zero. Estamos falando de dimensão até agora em termos de espaço vetorial, mas temos também a dimensão, o conceito de dimensão para subespaços vetoriais. Da mesma forma, né, que nós vimos na aula passada, nós temos a base de um subespaço vetorial. Então, você já vê um espaço vetorial com dimensão n. Se S é um subespaço de V, certo? A dimensão de S é menor ou igual à dimensão de V. Não tem como uma dimensão de um subespaço ser maior que a dimensão de um espaço vetorial. Vai ser sempre menor ou igual. No caso do subespaço, coincidir com o espaço vetorial. Se a gente pegar o exemplo do R3, o R3 tem dimensão 3. Então, qualquer subespaço de R3 vai ter dimensão 0, 1, 2 ou no máximo 3. Se dimensão do subespaço do R3 é 0, é porque o meu subespaço é o subespaço nulo, é somente a origem. Se a dimensão de S for igual a 1,
Então, S é uma reta que passa pela origem. Se a dimensão de S for igual a 2, então S é um plano que passa pela origem. E se a dimensão de S for igual a 3, então S é o próprio R3, né? Lembrando que, nesse caso aqui do subespaço nulo e do subespaço seu próprio R3, nós temos os chamados subespaços triviais e, nos outros dois casos, subespaços próprios do R3. Algo bastante interessante que cabe ressaltar aqui é o seguinte: tem um espaço vetorial V que tem dimensão n. Então, se eu pego um conjunto de V com mais de n vetores, consequentemente, esse conjunto vai ser sempre LD. Eu não preciso nem testar. Por exemplo, temos o espaço vetorial R3, uma base de R3 tem 3 vetores, a dimensão de R3 é 3. Se eu pegar um conjunto de vetores do R3 com 4 vetores do R3, esse conjunto vai ser LD. Outra coisa interessante é que definimos lá no início que uma base de um espaço vetorial, ou melhor, um conjunto para ser base de um espaço vetorial, deveria ser linearmente independente e gerar o espaço vetorial. No entanto, agora que conhecemos o conceito de dimensão, isso se torna mais fácil. O conceito de dimensão pode nos ajudar a definir se um conjunto é base ou não. Por quê? Se dimensão de V é igual a n, para obtermos uma base de V, basta que apenas uma das condições acima seja satisfeita, pois a outra será automaticamente satisfeita. Ou seja, se dimensão de V igual a n, qualquer subconjunto de V com n vetores Li é uma base de V. Ou, se dimensão de V igual a n, qualquer subconjunto de V com n vetores geradores de V é uma base de V. Assim, então, se temos um número certo de vetores no meu conjunto, a dimensão de R3 é 3. Se temos 3 vetores no meu conjunto, que deverá ser uma base, né, que eu quero testar para ver se é uma base, se eu já tenho esse número certo de vetores no conjunto, basta ou que esse conjunto seja Li ou que esse conjunto gere o espaço vetorial. Tendo o número correto de vetores, se uma das condições aqui em vermelho for satisfeita, a outra automaticamente é satisfeita. Isso nos auxilia porque nós não precisamos mais testar essas duas condições, somente uma delas. Por outro lado, também é importante dizer, se eu tenho um conjunto que tem menos vetores ou mais vetores que a dimensão do espaço vetorial, eu já posso descartar esse conjunto como sendo base, porque ele não vai ser base, certo? E agora um exemplo. Pegamos o conjunto B, que tem vetores 2 e 1 e menos 1 e 3. Eu estou dizendo que ele é uma base do R2. Bom, pelo conceito de dimensão, eu tenho 2 vetores do R2, R2 tem dimensão 2, ok. Se eu simplesmente mostrar que eles são Li, eles já são uma base do R2. Como eu tenho 2 vetores, esses 2 vetores não são múltiplos, logo eles são Li, então eu posso, sem fazer nenhuma espécie de cálculo de conta, dizer que esses 2 vetores são uma base do R2. Vamos ver agora um teorema, então, que nos diz o seguinte: seja V um espaço vetorial de dimensão n, qualquer conjunto de vetores Li em V é parte de uma base, isto é, pode ser completado até formar uma base de V. O que acontece? Nós temos um conjunto que tem vetores Li, mas eu não tenho um número suficiente de vetores nesse conjunto para formar uma base do meu espaço vetorial.
Então, eu posso completar essa base com outros vetores LI para formar essa base. Para ficar mais claro, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o vetor V1 e o vetor V2, são dois vetores do R4. Para eu formar uma base do R4, eu preciso de 4 vetores, pois a dimensão do R4 é 4. Esses dois vetores aqui, eles são linearmente independentes, eles podem fazer parte dessa base, mas eu vou precisar mais 2 vetores, certo? Eu já tenho 2 vetores, que são L e I, eu preciso mais 2. Então, nós precisamos escolher um vetor V3, nós vamos estimar esse vetor e vamos ter que ter o cuidado que esse V3 seja linearmente independente em relação a V1 e V2. Ele não pode ser combinação linear, nem de V1 nem de V2. Escolhido esse V3, vamos ter 3 vetores, V1, V2 e V3. Então, nós temos que proceder à escolha de mais um vetor. Agora, tomando cuidado para que esse quarto vetor seja linearmente independente com V1, V2 e V3. Bom, conseguindo isso, nós conseguimos montar uma base de R4. Então, se nós tivermos 4 vetores de R4 que sejam linearmente independentes, temos uma base de R4. Aqui embaixo eu vou deixar um exemplo de uma base de R4 que foi montada com esses dois primeiros vetores, né? Esses outros dois vetores aqui foram estimados. Notem que quanto mais próximo eu trabalho da base canônica, vai ser mais fácil depois de fazer a demonstração para mostrar que eles são linearmente independentes, porque eu tenho um número maior de zeros, né? Facilita o meu trabalho. Vamos ver agora outro teorema que me diz o seguinte: seja B, V1, V2, Vn uma base de um espaço vetorial V, então todo vetor V pertencente ao espaço vetorial V se exprime de maneira única como combinação linear de B. O que quer dizer isso? Uma vez que eu tenho uma base B e queira representar um outro vetor nessa base B, em relação aos vetores dessa base B, a combinação linear que eu vou escrever vai ter solução única. O vetor V ele pode ser escrito de uma única forma como combinação linear dos vetores da base B. Vamos então demonstrar isso. Vamos ver como é que a gente demonstra. Bom, primeira coisa, vamos considerar então que B é uma base de V e temos um vetor aqui V minúsculo que pertence ao espaço vetorial V. Se esse V pertence ao espaço vetorial V maiúsculo e B é uma base de V, podemos pegar esse meu V e escrever como combinação linear dos vetores da base B. Notem que aqui eu estou utilizando os coeficientes A1, A2 e AN. Essa é a nossa equação 1. Agora, então, vamos supor que esse vetor V pudesse ser expresso, ser escrito de outra forma como combinação linear dos mesmos vetores da base B. Se a gente vai escrever o V como combinação linear de V1, V2 e Vn, obtendo outros resultados para os coeficientes, vamos utilizar agora coeficientes Bs, B1, B2, Bn. Depois a gente vai mostrar que isso, na verdade, não é possível. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a equação 2 agora e subtrair da equação 1. O que vai acontecer? V menos V vai ficar zero, vai ficar igual a zero, e vamos ter A1 menos B1 multiplica V1, A2 menos B2 multiplica V2, AN menos BN multiplica Vn. Temos essa equação linear aqui, uma combinação linear igual a zero. Lembrem-se que essa aqui é a condição de teste que a gente utiliza para ver se os vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Como V1, V2 e Vn são uma base do meu espaço vetorial, obrigatoriamente os coeficientes que acompanham eles nessa equação aqui têm que ser todos nulos. Então, temos que A1 menos B1 deve ser igual a zero, A2 menos B2 deve ser igual a zero, AN menos BN tem que ser igual a zero. E, dessa forma, concluímos, então,
que A1 é igual a B1, A2 igual a B2 e AN igual a BN. Então, partimos do pressuposto que podíamos escrever V como combinação linear de V1, V2, Vn de duas formas diferentes, mas no final das contas, chegamos à conclusão que os coeficientes, na verdade, eram os mesmos. Então, dizemos que os números A1, A2, AN são, pois, univocamente determinados pelo vetor V e pela base V1, V2, Vn. Eles são determinados de forma única pelo vetor V e pela base na qual eu escrevi V como combinação linear. Vamos ver agora outro conceito interessante. Eu tenho um vetor que ele está representado com as suas coordenadas em relação à base canônica. E eu quero representar esse vetor numa outra base do meu espaço vetorial. Como eu faço isso? Simplesmente eu tenho uma base B, que define o meu espaço vetorial, e tenho o vetor V que estava representado com as suas coordenadas em relação à base canônica. Eu quero representar esse vetor V nessa base B. Eu vou escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base B e, resolvendo o sistema linear, vou obter os coeficientes dessa combinação linear. Esses coeficientes A1, A2, AN são os componentes ou coordenadas do vetor V em relação à base B. E a gente vai escrever da seguinte forma: V na base B e aqui os coeficientes que eu encontrei. Podemos representar no formato de vetor coordenada ou no formato de matriz coordenada. Para exemplificar isso, então, no R2 nós vamos considerar as bases canônica, B, C. E temos um vetor 8 e 6, certo? Se nós escrevermos o vetor 8 e 6 como combinação linear dos vetores da base canônica, temos o próprio vetor 8 e 6, certo? Porque ele está representado na base canônica, né? O meu padrão é a minha base canônica, certo? Quando não aparece nenhuma base aqui junto ao vetor, a escrita do vetor é porque ele está representado na base canônica. Agora, vamos escrever esse vetor 8 e 6 como combinação linear dos vetores da base B. Se vocês resolverem esse sisteminha, aqui já está a resposta, tá, gente? Já está o valor do coeficiente A1 e do coeficiente A2. Mas a gente teria que montar o sisteminha linear, resolver o sisteminha linear para achar os valores desses coeficientes. Então, o vetor 8 e 6, representado na base B, que é 2 e 0, e 1 e 3, tem coordenadas 3 e 2. Tá? As coordenadas de V na base B são 3 e 2. Agora, vamos representar esse mesmo vetor 8 e 6 na base C. Novamente, aqui eu já tenho a resposta. Vocês teriam que resolver o sisteminha linear para achar esses coeficientes. Então, o vetor 8 e 6, representado nessa base aqui, tem coordenadas 2 e 3. Para entender agora isso um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada num gráfico. Temos aqui a minha base canônica, certo? Eixo X, eixo Y, os vetores fundamentais aqui, 1 e 0, 0 e 1, certo? E vamos representar o vetor 8 e 6 na base canônica. Bom, o vetor 8 e 6, então, muito simples, né, de representar na base canônica. Temos aqui, então, contamos aqui 8 pedacinhos, né, até chegar aqui. Aqui, 6 pedacinhos e temos aqui o pontinho, né, temos o ponto 8 e 6 e temos o vetor, então, com origem na origem do sistema, extremidade no ponto 8 e 6. Ok? Temos esse vetor aqui, sem nenhuma novidade, né? É o que estamos acostumados. Bom,
Agora vamos ver como definir a base B, né? Que tem vetores 2 e 0 e 1 e 3. Então, o meu eixo x' agora, o vetor que dá origem a ele é o vetor 2 e 0. Então, vamos lá, ó. O meu eixo x' vai coincidir com o eixo x, e aqui só que o tamanho do vetor que dá origem a ele é o dobro do tamanho do vetor da minha base canônica, né? Porque esse vetor aqui, ó, 2 e 0. Então, ó, vamos contar aqui. Uma vez esse vetor, duas vezes esse vetor, 3 vezes esse vetor. O vetor que me dá origem ao eixo y' seria o vetor 1 e 3. Então, vamos lá, ó. Vamos marcar na base canônica 1 e 3, e temos aqui, então, o vetor da base B que me dá origem ao eixo y', certo? Agora, nós temos o seguinte, nós temos 3 vezes o vetor 2 e 0. Então, o vetor 2 e 0 é esse aqui, uma vez, duas vezes, 3 vezes, como eu já mencionei. Duas vezes o vetor 1 e 3. Duas vezes o vetor 1 e 3. Uma vez o vetor 1 e 3, duas vezes o vetor 1 e 3. Agora, usando a mesma regra do paralelograma, né? Construindo aqui um paralelo a esse vetor aqui de baixo e um paralelo a esse vetor aqui, certo? Encontramos nesse ponto aqui, na origem do meu sistema coordenado, o mesmo vetor, certo? Graficamente é o mesmo vetor, só que em relação a essa base B, que está em vermelho, esse vetor verde tem coordenadas 3 e 2. Então, essa seria a representação gráfica do meu vetor V na base B, né? Comparativamente à representação dele na base canônica também. Vamos ver, então, agora o conceito de espaços vetoriais isomorfos. O nome assusta, mas o conceito não é complicado não, tá, gente? Vamos considerar, então, aqui o conjunto dos espaços vetoriais P3, polinômios de grau menor ou igual a 3. Ao invés de usar aqui a variável x, vamos usar t, só para mudar um pouquinho. Então, temos um AT ao cubo mais BT quadrado mais CT mais D, tal que A, B, C e D pertençam aos reais. P3, para termos uma base de P3, precisamos de 4 vetores, 4 polinômios no caso, mas vamos chamar aqui de vetores, né? Qualquer elemento de um espaço vetorial pode ser chamado de vetor, então vamos chamar de vetores. Então, temos que B é uma base de P3 com 4 vetores. Fixada essa base, para qualquer vetor que pertence a esse espaço vetorial aqui, que é o meu P3, vai existir uma única quádrupla A1, A2, A3, A4, pertencente a R4, tal que V pode ser escrito como combinação linear de V1, V2, V3 e V4. Isso a gente já viu numa demonstração anterior, certo? Podemos, então, dizer da mesma forma que uma única quádrupla A1, A2, A3 e A4, pertencente a R4, vai definir um vetor de P3 da forma A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, mais A4, V4. Então, se conhecermos a base B, dada uma base B formada por V1, V2, V3 e V4, vai existir uma correspondência direta entre os vetores de P3 e as quádruplas A1, A2, A3, A4 em R4. Essa base aqui vai determinar uma correspondência biunívoca entre os vetores de P3 e as quádruplas do R4. Então, essa correspondência biunívoca entre P3 e R4, ela preserva as operações de adição de vetores e multiplicação por escalar. E nesse caso, então, vamos dizer que P3 e R4 são isomorfos. Alguns exemplos. M2 por 2 é isomorfo a R4, P2 é isomorfo a R3 e assim por diante. De forma geral, podemos dizer o seguinte:
Se V é um espaço vetorial sobre R e dimensão de V é N, então V e Rn são isomorfos. Por exemplo, dimensão das matrizes 2 por 2 é dimensão 4, logo M2 por 2 é isomorfo R4. P2 tem dimensão 3, logo ele é isomorfo a R3. Bem, gente, com esse conceito, então, de isomorfismo, acabamos o grande capítulo de espaços vetoriais que estamos vendo até agora, né? E na próxima aula, vamos começar a trabalhar com o produto interno, para definirmos, então, o que é um espaço vetorial euclidiano. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais!